esclarecer que estava falando não como representante do gabinete civil, mas como cidadã. E nesse momento quero dizer para vocês que estou aqui incluída no desejo, assim como na gestão, de ajudar na causa da saúde mental, na causa do Setembro Amarelo, que faz referência ao suicídio. Tá? Na última reunião que estivemos aqui, se não me engano, no dia 10, dia 10 não, enfim, a data exatamente não vou me recordar agora, mas estive em reunião com o vereador Mendes, a vereadora Raquel e os demais. Me perdoe não falar o nome de todos, porque talvez possa errar. E todos realmente imbuídos na mesma vontade, que é ajudar nessa causa do suicídio, porque o direito primordial de todos é a vida. Então, a vida é extremamente importante, é uma causa social em que vem sendo discutida aí bastante, né? Muito embora o governo federal e estadual não tenha ainda um direcionamento exato, fixo, né? Estável, fazendo com que a gente consiga resgatar pessoas que cheguem, né, a tentar o suicídio, mas fiquei extremamente feliz, eu como pessoa, como pessoa que defende essa causa, que busca de alguma forma ajudar, que a Secretaria Municipal de Saúde ela já tinha inclusive um protocolo nesse sentido, e que esse protocolo teria sido enviado à Procuradoria-Geral do município, que prontamente o Dr. Ricardo Mero ele analisou a questão jurídica, disse que o protocolo estava de acordo com as normas e apenas sugeriu que isso fosse realmente assinado pela Secretaria de Saúde, que é uma questão de organização da Secretaria, como tenho certeza que na explanação da secretária ela vai explicar para vocês. E quero dizer também que o prefeito, né, tem ciência e que está incluído também nessa causa de ajudar e de fazer com que o protocolo ele seja cumprido, ele seja colocado para frente da forma como a secretaria vai se organizar para fazer. Obrigado, doutora Sara. Incrementando também, eu acabei esquecendo o menos importante, eu gostaria também, quando for aberta a palavra, da palavra também apresentar a CRES, que fez presente também na reunião do 10 de setembro, representando a instituição, para a gente incrementar também o objetivo principal, né? Que é fortalecer esse protocolo municipal. Hoje, como portaria, amanhã talvez uma legislação municipal, né, que é esse o nosso papel aqui enquanto casa, né, mas a gente está, graças ao nosso bom Deus e à boa vontade dos participantes também, tendo essa preocupação dentro dessas políticas aí quanto à questão da saúde mental. Então, eu vou passar a palavra para a secretária Dornina, logo após a explanação dela, especificamente do protocolo municipal, das ações que a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo durante o mês, e fiquei muito feliz com a postagem que a assessoria fez, que parece que agora não vai se resumir apenas no Setembro Amarelo, né? Foi lançado um programa, acho que no dia de ontem, não foi hoje, que vai ser durante o curso dos 365 dias. Nossa senhoria também possa externar isso, né? Em especial há dois institutos aqui presentes, como o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar de Alagoas, que são as pessoas que estão ali no olho do furacão, e quando a gente está, enfermeira Isabel, agoniado, a gente parece que só enxerga o bombeiro e a Polícia Militar, né? Então são guardiões intensos, né, na nossa comunidade, e precisam ser inseridos, ao meu ver, né, ao menos a gente sabe que administrativamente esse protocolo municipal, né, um ato, na verdade, né, da Secretaria Municipal de Saúde, mas eu tenho certeza que essas duas pessoas humanas,
com os representantes do Bombeiro e da PM aqui, eu tenho certeza que eles têm muito a colaborar, a Secretaria da Mina, com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde e tendo pego essa deixa aqui, justamente de uma indicação feita por esta Câmara, pela Comissão de Fiscalização, que foi justamente a implementação desse protocolo municipal. Eu passo a palavra à secretária do mundo. O protocolo, né, a portaria 011/2025, é algo inédito no município de Penedo, onde a gente organiza e padroniza o fluxo da nossa rede de saúde. Por natureza jurídica, né, como eu vinha conversando com o vereador ontem, ela não tem peso nem obrigações a outros entes, né? Ela apenas regula e organiza o fluxo dentro da Secretaria de Saúde. Foi o nosso primeiro passo, para o paciente saber aonde ele vai se reportar, quem ele vai, em qual local ele vai se dirigir para poder começar o seu atendimento. E as pessoas que estão à frente, os técnicos capacitados, os psicólogos, os psiquiatras, que vão dar todos os encaminhamentos de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, isso foi construído junto com a equipe técnica e também junto com os psicólogos, que são pessoas que têm o conhecimento de PTS, dos encaminhamentos, das necessidades de cada paciente. Então, é uma portaria bem prática. Eu também acho que uma cópia, também não imprimi muitas, mas é uma cópia para cada um, onde o paciente tem um acolhimento inicial pela equipe da atenção primária, né, dentro do próprio posto de saúde, onde ele vai ser avaliado se vai fazer parte do grupo individual, e se vai fazer parte do atendimento individual, do atendimento em grupo. Durante o período, ele vai ser avaliado se ele fica dentro da unidade básica de saúde ou se ele é encaminhado para a média complexidade, onde nós temos psicólogos que atendem por faixa etária. Se por acaso esse paciente entrar em surto, nós temos o CAPS, né, que faz esse acompanhamento com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar. E ele tem um tempo de avaliação, tem um tempo de reavaliação e tem um tempo também de permanência de faltas. Porque muitas vezes os pacientes faltam muito e aí tira a vaga de outra pessoa que está na fila de espera. Então, esse protocolo, ele é como interno, mas ele visa dar todo o andamento para o paciente, da atenção básica até a média complexidade, até subculpa, e também é uma coisa importante, que é uma coisa que a gente vai iniciar agora em setembro, mas diante da demanda que foi crescente, né, que a gente mandou em todas as redes sociais, que foi feito não só pelo CAPS, mas por todas as unidades de saúde do município, né, falando sobre o tema, sobre o Setembro Amarelo. O CAPS, além do Setembro Amarelo, a gente fez desfile, teve o projeto Senal, onde eles cozinharam, fizeram aula de computação, o projeto da Lise, que foram das telas que foram pintadas. Sexta-feira, de antemão, já convido Vossas Excelências para poder fazer parte da inauguração do muro que será pintado pelos pacientes do CAPS, que vai ficar lá na Marina, certo? Então, tem toda uma rotina que já é diária do CAPS, mas nós vamos fazer o seguinte: a partir de agora, né, todos os pacientes que já tentaram suicídio e foram notificados serão acompanhados pela equipe do CAPS e iniciará esse trabalho a partir de agora, no mês de outubro, certo? Fazendo visita, fazendo acompanhamento, convidando para participar do CAPS, solicitando ao posto de saúde uma intervenção do posto de saúde para que eles possam fazer parte dos grupos dos postos de saúde. Então, a gente vai começar a fazer intervenção nos pacientes que já tentaram suicídio. A gente já tem uma lista dos que foram notificados. E a partir de agora, tanto a UPA ou qualquer outro serviço pode notificar e a gente vai estar fazendo essa visita junto com a equipe do CAPS. Como eu recebi um ofício semana passada nesta Câmara, falava que no dia de ontem, né, quando o vereador de Vicente me ligou, eu achava que seria só lido a reunião, seria lido a ata, né, do que foi organizado. E eu não me
não me atentei a mandar um representante, porque eu achava que era só ler o que tinha sido resolvido e seria encaminhado para futuras determinações. Então, eu já trouxe a equipe que tem a elaboração do protocolo intersetorial de atendimento, onde a gente pode utilizar a nossa portaria, certo? Esclarecer para polícia, para corpo de bombeiro, para qualquer ente, explicar como funciona, a gente vai dar publicidade disso de forma mais ampla para a sociedade. E eu não sei se foi feito, vereador Denis, um termo de cooperação técnica intersetorial, onde sim, aí neste termo a gente pode colocar o corpo de bombeiro, a polícia, esta casa com seus representantes e as demais instituições que se fizeram presente. Porque a gente pode determinar qual é a função de cada um sem nenhum sobrepor ao outro e trabalhar em forma conjunta. Aí eu não sei se realmente isso já foi feito. O objetivo é esse. Então eu trouxe aqui uma pela expertise que Vossa Senhoria tem, e já estão falando agora, recentemente, que vocês fizeram com a Secretaria da Mulher. Fizemos com a Secretaria da Mulher, e o objetivo é justamente esse, que a gente possa ampliar especificamente, né, essa cooperação com esses dois entes, né, em específico o militar, o bombeiro e a polícia militar, né, e dar mais visibilidade. O objetivo também é ter trazido o representante da Secretaria de Comunicação do município, né, para que isso realmente torne uma coisa mais ampla. E essa casa vai ficar como mediadora, né, desse termo de cooperação e aberta também para que esta casa fique como um local de discussões, né, para a gente estar cobrando um cumprimento mais efetivo do termo de cooperação. Fico feliz com essa senhoria já ter trazido esse termo de cooperação. A gente pode estar discutindo, melhorando, com a resolução da noite, né, então dá para a gente melhorar aqui as cláusulas e inserir qualquer outra instituição que seja realmente, que esteja à frente, que tenha participado das reuniões e que tenha como acrescentar nesse trabalho. Referente ao outro que o senhor falou, é o programa Mais Movimento Mais Saúde. Ele já vinha funcionando há um certo tempo, é um programa arcado, exclusivamente pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura Municipal de Peneira. Ele não tem financiamento nenhum, né, financiamento próprio, mas a gente viu a necessidade de melhorar a saúde física e a saúde mental de uma forma conjunta. Então, quando a gente iniciou, a gente fez primeiros testes, né, colocando os profissionais dentro das unidades básicas de saúde, e a gente começou a analisar para ver se daria certo. E aí nós temos hoje 14. Nós temos hoje 14 professores de educação física que atuam 20 horas nas unidades básicas de saúde. E aí eles conversaram. Obviamente, no início foi muito complicado, as pessoas não queriam se apresentar, não queriam conversar, fazer o exercício. Mas hoje, além da rede de exercício físico, se tornou uma rede de amizade, onde eles se encontram, conversam. Muitas senhoras chegavam e diziam: a gente não saía de casa, ficava trancado. Então hoje eu venho para cá, além de fazer exercício, eu converso e faço amizade. Então esse é a real motivo do programa Mais Movimento Mais Saúde. Então ele já tinha iniciado, só que a gente esperou um mês de setembro para poder lançar, entregar apartamento e mostrar para a população o que está acontecendo, porque ele já vinha acontecendo, certo? Então ele vai continuar assim, porque foi uma proposta que eu fiz para o prefeito, é arcado com recurso municipal, mas de acordo com a necessidade que a gente indica às pessoas. Que a gente fez uma avaliação e estudos técnicos comprovaram que fazer exercício físico melhora a saúde mental. Então, a atenção básica, o município, a obrigação é fazer atenção básica, é fazer prevenção e promoção à saúde. Então, vamos começar a fazer promoção à saúde para melhorar a saúde mental das pessoas e evitar que cheguem a situações, exatamente, em situações críticas, como é a tentativa de suicídio. Quero
parabenizar, né, por essa criação desse protocolo. E também, olhando naquele programa aqui de vocês, a gente vê aqui que não tem o leito, a pessoa, leito de saúde, né, mental, né, para a pessoa. Né? Isso foi colocado aqui. Não foi colocado porque ainda não foi aprovado pelo Estado. A gente precisa que seja aprovado pelo Estado porque os leitos de saúde mental eles estarão dentro da Santa Casa, dentro do regional. E aí, quando tiver o aceite da Santa Casa, a gente faz, esse é o primeiro passo. E aí a gente vai organizar e vai aumentar a portaria fazendo só o acréscimo. É uma coisa, né? Porque desde quando o Miguel é provedor daquela Santa Casa, que vem se lutando para se ter. E até hoje. Dava para ser habilitado, não tem para trás, todos os documentos foram solicitados, foram encaminhados, mas ainda não saiu. E a gente tem que lembrar que é recurso específico, né, também? Só que ele não chega ainda para a gente, ele chega para Santa Casa. Até porque a garrafa é um ponto importante, onde eu estava conversando com o doutor João, promotor de justiça. E a gente falava sobre a questão antimanicomial, né? Que chegou a solicitação de fazer uma internação compulsória de uma criança. E a lei antimanicomial ela proíbe isso, e não existe mais os manicômios como existia antigamente. Então, até os detentos estão saindo. Nós temos quantos hoje no CAPS, Bel? 2 detentos, né? O nome já. Daninha? Pronto. Não, são eles que recebem de institucionalização. Isso. Né, que é do CPJ, né, do manicômio judiciário. Isso, manicômios judiciários. E a gente vai ter que ter, a gente está cobrando, mas ainda não saiu, que é os leitos realmente dentro do hospital para poder conter um paciente em crise. E não ter que encaminhar ele para um hospital romário, para um imigrado. Né? Isso é o que acontece atualmente. Gostaria da colaboração agora do Corpo de Bombeiros, logo após a Cinta da Polícia Militar, em seguida a Secretária de Assistência Social e a Presidente da CRES, para contribuir exclusivamente para a questão do Setembro Amarelo, protocolo municipal e as atividades que possam, vocês como Instituto, colaborar para que a gente possa fortalecer essa rede, né, e fortalecer também essa minuta aqui de cooperação técnica. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Milton, né? Para quem não me conhece. Mais uma vez eu sou especialista em abordagens de tentativa de suicídio. No estado só tem 16. A gente está tentando multiplicar esse número ali para ver que as pessoas tenham conhecimento técnico. Não só assim, eu já deixo a sugestão. Se vocês quiserem fazer com que mais profissionais tenham um pouco mais de familiaridade com esse tema, a gente pode também entrar na discussão para fazer uma palestra ou alguma coisa em uma simulação, até mesmo em uma situação real, em que você tem habilidades profissionais de maneira mais direta com o paciente, certo? Então, eu quero parabenizar aí pela rapidez, vamos dizer assim, em fazer esse termo e fazer esse protocolo. Nós, do Corpo de Bombeiros, também temos o nosso protocolo, se vocês quiserem também podem contar para chegar no número comum. Isso é bem, vamos dizer assim, de forma bem real, para que a gente não tenha um direcionamento diferente e aí não tenha como fazer a mesma função. Né? Exemplo, eu tem algumas coisas do Corpo de Bombeiros, que eu vi ontem no protocolo que o Denis passou para a gente, e a gente tem que pelo menos ter um norte, né? Outra coisa que as coisas estão andando, né?
vocês estão correndo atrás de algo que é essencial para a humanidade hoje, principalmente na atualidade, né? A gente vê que isso é um problema sério. Outra coisa, a questão da rede de acolhimento, né? A gente vê que vocês também estão bem nas questões que a gente vê que é o portal, né? Estou ali tentando suicídio. Posteriormente, quem vai fazer esse acompanhamento de extrema importância? Eu tenho dois questionamentos, né? Que você me falou que tem os profissionais de educação física, né? São 16 da profissão louvável, eu também sou profissional de educação física. E assim, esses profissionais, a pergunta que eu tenho, eles têm uma familiaridade com esse tema, com essas pessoas. Esses profissionais são formados na área de bacharelado e todos estão capacitados para fazer determinado direcionamento para aqueles pacientes. Todos são profissionais formados, bacharelados. No ato da contratação, a gente faz uma confirmação, apresenta uma carteira, CREF, e eles foram reunidos, foram apresentados ao programa. Foi apresentado o modelo do programa, qual é o objetivo, certo? O público-alvo, com toda a fundamentação científica, o resultado esperado, tem a ficha de atendimento, os parâmetros para avaliação e adesão ao programa. Então, tudo isso foi pensado, passado para eles, explicado, né? Além dos atendimentos em grupo, que a gente postou ontem, que a gente foi o vídeo do vereador Delfio, eles fazem atendimento em domicílio, atendimento individual, certo? De alguns idosos, não sei se a gente já conseguiu dar visibilidade a isso, mas a gente tem idosos fazendo exercícios físicos dentro do próprio domicílio, porque são pacientes domiciliados, eles não conseguem via alterar o PSR. Então, além disso tudo, além do que a gente postou ontem, ainda tem os atendimentos individuais e com gestantes, com os idosos, de acordo com os atendimentos que são realizados dentro do próprio posto de saúde. E eles estão ligados diretamente à unidade básica de saúde. Isso, salvo o bom seria dar uma visibilidade se a gente tiver mais divulgação. Porque tem um paciente que tem aquela restrição de sair de casa, até mesmo com vergonha desse problema de saúde mental, né? Não quer externar. E às vezes o nosso propósito aqui é querer que a pessoa seja ouvida. Mas justamente isso. Tirar aquela pessoa da zona de desconforto em casa ou conforto em casa. Trazer ela junto à comunidade, para que essa comunidade tenha todo o respaldo para que essa pessoa tenha, vamos dizer assim, uma solução para o problema. Ela que vai ter o diagnóstico e ela que vai resolver esse problema. Então, a fala é essa, quero agradecer, né, principalmente a todos aqui pelo empenho. Isso é louvável. Eu acho que isso faz ter a certeza que o mundo está ficando melhor, né? E quem elaborou os projetos para esse tema tão importante, que não pare por aqui. Que essa rede de acolhimento seja daqui a um dia uma rede física de acolhimento, onde todos voluntariamente possam chegar lá e dizer assim, não, eu quero ser acolhido, eu estou com um problema e eu preciso ser acolhido. Obrigado. Obrigado, Rogério. Também, um pouco mais à frente, vou passar a palavra para a representante da Secretaria de Comunicação, que vai ter um papel muito importante, essa gente está aqui, para difundir justamente esse trabalho, não apenas a Secretaria de Saúde faz, mas que as pessoas tomem conhecimento, né, e fiquem muito mais abertas de poder saber onde vai recorrer no momento de crise, ou no momento que um vizinho, uma vizinha chega com determinados problemas, né, em específico na saúde mental. E que sabe, Vossa Senhoria, que acabou de colocar aí, que essa rede, né, se fortaleça cada vez mais, né, assim como tem a esperteza da Secretaria de Saúde em ter montado a sala Lilás, a sala LGBTQIA+, que se pense também em criar uma sala específica também na saúde mental, além do complexo Hélio Lopes, né, que é um complexo difuso, tem várias especialidades ali. Eu acho que seria uma boa deixa aqui, né, para ser pensado um pouco mais à frente pela Secretaria de Saúde. Gostaria de passar a palavra para a Cíntia. Bom dia a todos.
Gostaria de parabenizar os vereadores pelo seu dia, né? Dia do vereador. Então, parabéns a todos vocês. Parabéns também por essa iniciativa que tenho certeza que vai trazer melhorias excepcionais para o município. Então, assim, parabéns, secretária, pela iniciativa. Era exatamente isso que a gente esperava. Mas também nós esperávamos uma maior participação, porque a nossa participação é fundamental, né, nesse momento. Como polícia militar e como corpo de bombeiro. Então, assim, nós já entendemos e nós conhecemos os programas do Ministério da Saúde relacionados à saúde mental. Mas nós apresentamos uma problemática aqui, nesta Câmara, dia 10 de setembro, onde é uma problemática que não faz parte também dos protocolos de saúde mental do Ministério da Saúde. Então a gente buscava apenas, dizer que eu troco. Era assim. Então a gente busca neste momento, soluções para as problemáticas apresentadas aqui e que a gente consiga, eu sei que não é fácil, como Secretaria de Saúde, até porque também eu sou técnica, como Secretaria de Saúde, ultrapassar os programas do Ministério e fazer diferente. Mas a gente estava buscando alternativas aqui pelas problemáticas achadas junto com com cada vivência aqui de cada secretaria ou cada instituição. Então, presidente, eu proponho aqui neste momento nós criarmos uma comissão intersetorial municipal de saúde mental, onde nós pudéssemos se reunir uma vez no mês para que a gente possa acompanhar toda essa movimentação de ações, de toda uma modificação que vai ter a partir desse momento com o seu protocolo, que a gente possa também inserir nossas ações enquanto polícia militar, enquanto bombeiro. Então, assim, eu pediria apenas uma atenção especial às populações vulneráveis, que são os nossos idosos, porque sofrem com a questão da demência, aos nossos adolescentes aí, que estão apresentando e aumentando esse número em relação à problemática da saúde mental dentro dos nossos municípios. E também as mulheres vítimas de violência doméstica. E aí, para a gente dar, eu sei que não fazem parte dos nossos protocolos do Ministério da Saúde, mas que a gente pudesse buscar alternativas para essas pessoas que sofrem com essas questões. São populações vulneráveis que precisam dos nossos atendimentos, principalmente relacionados à psicologia. E aí, eu não sei como aqui está hoje a questão da criação do CAPSI. CAPSI é o CAPS que atenderia as crianças e adolescentes. É o CAPS infanto-juvenil. Eu não sei como está, se a gente poderia solicitar também pelo Ministério da Saúde. Felizmente não, porque o CAPS precisa de um mínimo populacional. Se eu não me engano, são 200 mil pessoas. E aí a gente não concorda. Pronto, mas que a gente pudesse buscar a parceria com os municípios os vizinhos, né? Que pudessem também nos acolher. Ou que a gente procurasse alternativas junto a essa população, que são os adolescentes. Atualmente a gente atende os adolescentes dentro do próprio CAPS em dias fixos, não é isso? A gente já tem dentro do próprio CAPS, em dias específicos, separando de outras faixas etárias, já devido a essa questão. O CAPS ele precisa de uma quantidade mínima populacional para poder ser habilitado. Pronto, desde já eu me proponho, enquanto polícia
enquanto representante do 11º Batalhão, a fazer parte dessa criação dessa comissão intersetorial, que a gente venha trabalhar juntos e que a gente venha trabalhar em prol da comunidade e dessas pessoas vulneráveis, que são as populações, populações que nós estamos todos os dias de frente, diante de nossa função. Que justamente onde a gente mais tem ocorrências são com os idosos, as crianças e adolescentes e as mulheres vítimas de violência doméstica que não têm esse respaldo de saúde mental e de ajuda psicossocial dentro do município. Eu queria agradecer aqui. Eu queria conhecer logo o protocolo, depois eu peço sim, para ler, né? E eu estou à disposição. Obrigado, Dona Cíntia. As considerações finais, eu vou fazer alguns direcionamentos para a gente poder fortalecer tanto essa proposta que mostra o senhor colocou, como também fortalecer o protocolo municipal. A representante da Secretaria de Assistência Social, gente. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Para quem não me conhece, eu sou Kelma, sou psicóloga do CREAS, através da Secretaria de Assistência Social. Tá? Eu li, né, o protocolo, não sei se já pode fazer alguma consideração, se a gente já pode colocar aqui, né, que foi entregue uma cópia na reunião de ontem. Inclusive, gostaria de ressaltar que é um protocolo muito bom, né, está muito bem articulado, né, mas gostaria de colocar o meu ponto de vista, estando na ponta e no atendimento e encaminhamentos de pessoas que necessitam de atendimentos imediatos, psicológicos e psiquiátricos, né? Quem está diretamente na rede, na base, sabe que é uma problemática existente e que ainda existem muitas dificuldades e que a ausência desse serviço psicológico e psiquiátrico acaba prejudicando ainda mais a saúde mental de quem precisa, né? Não só de quem precisa, mas de quem também está ali atuando, né, na rede de proteção, como encaminhar um paciente e ele retornar, um usuário, ele retornar dizendo que está há muito tempo sem conseguir nem o agendamento desse atendimento psicológico, né? Isso é frustrante e isso é muito angustiante, né? Eu vi aqui, né, que tem aqui após a citação, eu acho que é na segunda folha, o terceiro parágrafo, que o acompanhamento ambulatorial seria no complexo de saúde, né, que é o acompanhamento clínico mais direcionado, mais prolongado, né, a partir do agendamento da atenção básica da EMUT. Ou seja, isso quer dizer que os profissionais que estão na assistência, os psicólogos, eles não podem direcionar diretamente para o complexo mais. Automaticamente, pelo que está dizendo, né, o paciente ou o usuário desse serviço de assistência, ele precisa ir de fato para a atenção básica. Não se deve mais, porque era uma prática que existia enquanto psicóloga e psicólogos das unidades, dos serviços, dos equipamentos sociais, encaminhar diretamente para um psicólogo clínico, né? Nós fazíamos essa avaliação e entendia que o usuário estava em sofrimento mental e aí, de imediato, para evitar esse fluxo mais burocrático, nós encaminhávamos diretamente para o atendimento psicológico. Então, aqui está claro que os usuários devem ser encaminhados diretamente para a unidade básica de saúde, e na unidade básica de saúde eles direcionam para o EMUT, para que assim seja feita uma avaliação dessa necessidade, ou seja, uma reavaliação, né? Perfeito. E aí está bem destrinchado, né, o quanto tem de psicólogo dentro das unidades básicas de saúde, porém, outra preocupação, tá? Não é crítica, mas assim, algo a ser considerado, o quantitativo de psicólogo no complexo de saúde, né? A gente sabe que existe uma precariedade muito grande, principalmente quando é
colocado que apenas um psicólogo está direcionado para crianças de 3 a 6 anos, um psicólogo para crianças de 7 a 12 e um psicólogo de 13 a 17. E apenas 4 psicólogos para o público adulto e idoso. Não é isso? Por que é uma preocupação? Porque quem está na ponta, quem está ali encaminhando, direcionando, sabe que existe um fluxo muito grande para esses atendimentos. Nós atendemos no CREAS crianças vítimas, né, de violências severas, crianças que foram estupradas, abusadas, agredidas, que já chegam no CREAS no encaminhamento da RAV, para que seja feita a articulação com os equipamentos e as unidades de saúde, para que essa criança ela tenha o mais rápido possível esse atendimento. Infelizmente, nós sabemos que não conseguimos. Né? Aquela mãe ela é direcionada para o complexo de saúde ou para a unidade básica de saúde de referência para tentar esse agendamento. Ela sofreu uma violência severa, mas infelizmente ela não consegue marcar. E isso é importante ressaltar, gente, que não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Nós temos hoje crianças, chega um caso de crianças que sofreram abuso, que foram aliciadas recorrentemente, diariamente. Nós temos hoje dentro do equipamento do CREAS uma pasta de encaminhamento do Conselho Tutelar de crianças que foram abusadas, que está ali, né, que ainda precisam desses atendimentos, que está ali para ser acompanhado e tem essa necessidade. Infelizmente, a gente não consegue. Além dessas crianças e adolescentes, nós temos também mulheres vítimas de violência doméstica. Ninguém precisa ser profissional para entender que uma mulher que sofre violência, né, acarreta em traumas e prejuízos, não só para ela, mas para toda a família. E quando a gente trata a mulher como fato isolado e não analisa aquela família como um todo, né? Existe o filho, existe o sobrinho, existe a mãe daquela mulher vítima de violência que sofreu um prejuízo. Então, aquele paciente, a mulher que sofreu vítima de violência, é apenas um. E a família? Ela também precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, consequentemente, essa demanda vai aumentar, né? Vai aumentar, vão chegar mais encaminhamentos para as unidades básicas de saúde e esse número vai aumentar. Eu não tenho dúvida alguma que os profissionais estão super lotados de encaminhamentos. E encaminhamentos relacionados à saúde mental. Eu atendi uma pessoa, é triste, um rapaz, que ele estava em sofrimento intenso, psicológico, porque ele estava prestes a perder o emprego. Ele estava prestes a perder o emprego, tinha algumas dívidas e ele disse: morto não paga, morto não tem dívida. E aí? A saída teórica, fica claro que ele está o quê? De ação suicida, né? Já está ali premeditando, planejando, pensando em outras possibilidades, né? E enquanto serviço nós encaminhamos para que ele seja atendido, para que, enfim, se encontre-se na fila de espera. E aí eu gostaria que a secretária, aproveitando esse momento único e super importante com representantes, esclarecesse, né? Tem um fluxo, está perfeito, né? Mas como é que vai ocorrer a funcionalidade desse fluxo, né? Conheço o Abel, conheço a equipe do CAPS, uma equipe muito competente, né? Que também atende bastante as demandas que nós encaminhamos. Inclusive, eles tratam como prioridade, é uma demanda que vem também do sistema de justiça, né? Mas eu só queria, particularmente, enquanto técnica, também compreender como é que vai ocorrer essa funcionalidade diante do quantitativo de demandas, né, tão extenso. Obrigada. Então, Obrigado. Esse protocolo, ele é inédito no Enem. Então, a primeira vez ele não está nem sendo colocado em prática ainda. Ele foi lançado dia 25 de setembro. Então, as nossas equipes, elas receberam o protocolo, vai sentar e organizar todo esse curso. Antes, realmente tinha isso. Todo mundo encaminhava para onde queria, do jeito que queria, da forma que queria. E aí, acarretava um aumento de demanda exagerada em determinado local que não
eu abri mão de vender definitivamente não. Não é real, né? Não é real. Já está. Certo? Nós temos outros serviços que são credenciados pelo município e vai ser a segunda parte do nosso protocolo, certo? Então, eu ontem, quando eu passei essa pergunta aqui para o vereador James, ontem eu tive com o doutor João, né? E eu chamei de cooperação técnica da setorial com o doutor João para resolver alguns casos de abuso, né, sexual com as crianças. E a gente trabalhar em conjunto com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. Todas as situações que são ligadas ao abrigo, a gente tem um contato direto com o doutor João e com a Marina. Todas as crianças são acompanhadas pela equipe adulta. A questão de encaminhar direto para qualquer tipo de serviço, por qualquer área que seja, ela vai seguir o mesmo fluxo. O paciente ele é da atenção básica. Antes a gente não dizia muito, quando a gente começou a conversar, né, eu e o Bonito, daqui, quando eu virei secretária, né, a gente tinha uma divisão do paciente. Então, o paciente ele é o melhor em casa. O paciente ele é o paciente do CAPS. Não, o paciente é da atenção básica. Então, a atenção básica tem que cuidar do paciente. Por isso que as equipes adultas ficam dentro do PSF. Os atendimentos são realizados inicialmente dentro do PSF. A partir daí, por mais que tenha sido avaliado por outros psicólogos, se for para entrar naquele municipal, ele será reavaliado. E a partir daí, o psicólogo ele vai avaliar e vai destinar, se esse paciente ele vai ter atendimento individual, ele vai fazer o PTS com o paciente, porque o paciente não tinha PTS, o paciente era ADTF. Ele ficava aí pela vida toda. A gente ficava com fila de espera, 500, 6 pessoas, e o mesmo paciente que estava em uma fila, estava em outra, estava em outra, estava em outra. Então a gente não tinha como dar conta de tudo isso e também não tinha conhecimento do que estava acontecendo. A partir de agora, no protocolo, lembrando que também o município ele tem no protocolo o ESUS, que é o PEC, que é o cuidado compartilhado. Justamente, cuidado compartilhado. Então, o paciente, quando ele sair do PSF para ser encaminhado para a média complexidade, ele vai estar com todo o seu histórico ali para dar encaminhamento para esse paciente, coisa que antes não tinha. Então, tudo isso foi feito de acordo com as necessidades já visualizadas dos pacientes, de como a gente já vinha trabalhando em 3 anos, fechou a da secretaria, e de 3 anos que a gente fez a campeonato de evolução mental. Então, o protocolo ele foi criado já tentando dar uma resolutividade melhor e maior para todos esses problemas. A gente vai conseguir inicialmente atender todo mundo que precisa? Infelizmente não. A gente tem consciência disso. Aí eu vi no programa Mais Saúde, né? Mais movimento Mais Saúde, os grupos de pilates, e aí a gente vai, os profissionais, eles vão parar fazendo a avaliação e olhando quem é o paciente mais crítico. Daquele paciente que quer ficar ali porque ele quer ir, porque ele não precisa mais, ele tem que ter alta, mas ele não quer ter alta, tem muito disso. E lá na atenção básica, não conseguiu resolver o problema durante o período, de acordo com o PTS, de 3 meses, como está tentando no protocolo, ele será encaminhado para a sua faixa etária específica dentro do complexo de saúde. Certo? E hoje nós temos vaga. Hoje, incrivelmente, depois a gente começou a organizar o serviço com as equipes adultas, hoje nós temos vaga dos médicos especialistas que ficam de acordo com a faixa etária do complexo de saúde, mas são encaminhados pela atenção básica. Ô, secretária Dolina, só uma colocação. Eu acho que é importante conversar para, caso esse paciente que foi recebido, acolhido na EMURT e que não seguiu para o complexo, que não foi encaminhado, seja devolvido ao equipamento que encaminhou um relatório informando porque ele não seguiu para o acompanhamento clínico, né, mais prolongado, diretamente no complexo. Então ele passou aqui por esse fluxo muito bom, por sinal, chegou na equipe EMURT, fez a avaliação, passou pelo acolhimento, passou pela avaliação, ficou os 3 meses ali em acompanhamento. Se ele seguir para o acompanhamento no complexo, que seja direcionado
para o CREAS, por exemplo, que encaminhou, e que se ele não teve a necessidade de continuar no complexo, que também seja informado, justamente para não acontecer essa cobrança, muitas vezes desnecessária, que a gente pergunta, questiona para o diretor de saúde, da própria unidade básica de saúde, o porquê que o paciente ele não está sendo atendido, o que foi que aconteceu. Porque muitas vezes o paciente vai dizer, não, simplesmente encerrou, né? Então, até como respaldo legal para a própria unidade básica de saúde, que ela dê esse feedback, essa contra-referência para o encaminhou. Então, no PEC, todo o registro do paciente ele fica registrado. Então, quando ele quer fazer alguma... Marlene, eu queria fazer uma pergunta aqui na sua fala. Bom dia a todos. Tem vaga no complexo para consulta psicológica, é isso? Encaminhados pelo PSF, temos. Aí vai ser direcionado para lá. Exatamente. Tá. De acordo com a avaliação e onde o paciente ele Independente do CID. aí é capacidade técnica dos psicólogos. Tá. Eles Eu ficam recebo todo dia pacientes que dizem que procuram serviço e vai para a creche. Então, eu preciso saber para eu poder direcionar de volta para lá, já que lá tem vaga. Quer falar uma coisa? Não, rapidinho, deixa eu falar. É o seguinte, nós temos montando desses grupos, né, dos PSFs, mas nós também temos os prestadores, que será a segunda parte do nosso protocolo de atendimento. Sim, eu entendo, mas eu quero entender de você assim. Você disse que lá tem vaga, porque quando o paciente chegar na creche, se caso a gente não tenha vaga no momento, eu vou direcionar, voltar para lá. É isso? Ou vai mandar para o posto de volta, para que o posto possa direcionar para lá? Justamente para ter esse acesso. Marconi, só um minuto, que está sendo gravado, deixa eu passar o tempo. Depois do Marconi, a Monique vai fazer intervenção também. Veja bem, quando a gente iniciamos a fazer o protocolo desse fluxo dentro da rede, a gente pensou justamente para que esses pacientes, doutora, tivessem um acesso muito mais rápido ao serviço de assistência. Porque o que era que acontecia? Ele ia lá para o complexo, ficava lá numa fila de encaminhamento, os papéis praticamente um em cima do outro, e a gente começou a organizar isso dentro de uma fila de espera, dentro do próprio prontuário eletrônico, aonde depois que aquele paciente ele dá entrada dentro da unidade de saúde, que ele passa pelo profissional médico ou enfermeiro, que ele tem a necessidade de ser encaminhado ao psicólogo, ele vai dentro da própria fila de espera, do cuidado compartilhado, que a gente chama de próprio prontuário eletrônico, ele é acionado para o médico. E quando esse paciente, depois de passar pela avaliação médica, que ele passa lá com a faixa que a gente chama vermelha, que é classificado como urgência, de imediato aquele paciente ele vai ultrapassar na fila na frente de todos os usuários. Diferente do L-Lox, ele era colocado dentro de uma faixa e não tinha classificação de risco daquele paciente. E começando naquele momento que é encaminhado do médico para ele, aquele psicólogo vai atender aquele paciente. Se ele vê que aquele paciente ele precisa de um tempo prolongado, já vai ser de imediato encaminhado. Mas qual é o intuito maior do protocolo? É tentar tirar aquele paciente naquele momento do sofrimento, como a gente chama. Aí, exemplo, uma pessoa terminou um namoro, mas ele está numa crise psicológica. Aí ele vai lá para ele vai ter essa assistência. Vamos lá, com 3 meses, ou então até com 3 semanas, vai depender da terapia, psicoterapia de cada profissional, e ele vê que ele tem condições de dar alta àquele paciente. Então, ele evitou que aquele paciente, pelo término da namoro, que ele poderia muito bem até ter a vida dele, ele já deu assistência de imediato, ele ser escutado e ele ser recebido a alta muito mais confortável diante do quadro clínico dele. E a outra saúde que acontece, que talvez deve ter isso acontece com vocês, são os pacientes de TEA, que a gente ainda não tem essa rede ainda. Não é só TEA não. São crianças independentes do CID. Aí a pergunta é, tem a vaga lá? Quando chegar para mim, caso eu não tenha, eu vou direcionar para o posto, para que ele passe pela equipe permuta, ou eu vou direcionar direto para lá, já que já tem a vaga? Veja que eu preciso ter acesso. Quais são esses pacientes que vocês estão sendo direcionados? Independente, eu só quero que você me responda. Eu estou entendendo, mas é a pergunta que eu estou perguntando. Direcionado para lá e que lá não tem a vaga, a gente precisa saber que tipo de paciente que foi encaminhado para lá, para a gente discutir com as nossas equipes.
para a gente ajustar com o que está acontecendo. Porque o que ficou pactuado com eles, que todos aqueles sítios que pertencem às entidades filantrópicas que atendem, como a CRESP... Que agora são todos os sítios. O Ministério acabou com delimitação dos sítios, são todos. Mas a gente ainda tem aquela relação de sítios. Mas o Ministério não usa mais. E deu a capacidade. É assim, desde quando foi implantado o serviço há 17 anos. Então, assim, a pergunta é, o fluxo que eu, instituição, vou ter que seguir. Se você tem lá uma vaga, é isso que eu quero saber. Quando o paciente chegar, caso eu não tenha mais vaga, eu vou direcionar o paciente para o posto de saúde para procurar a equipe multi, ou eu vou direcionar o posto para o complexo? A pergunta era essa, independente do CID, porque quando chegar lá, vocês, junto com a equipe, vai fazer análise. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Deixa eu dizer, Jaque, a gente está fazendo assim. O paciente, quando tem a necessidade, ele começa por atenção básica, já que nós somos a porta de entrada de todo o serviço de saúde. E aí, à medida que você preencher suas vagas lá, vai ser encaminhado para a unidade básica, certo? O médico ou o enfermeiro vai atender e vai colocar no sistema do prontuário eletrônico, que a gente chama uma aba do cuidado compartilhado, que já vai direto para a EMUC. E ali eles encaminham para o fisioterapeuta, para o psicólogo. E à medida que eles vão pegando esses encaminhamentos, eles vão dando resposta. Certo? Lembrando que nós temos 2 EMUCs no município. Cada EMUC fica com 10 equipes de PSF. Cada EMUC fica com 10 equipes. Acho que dá para ver. Cada equipe fica com 10 equipes de PSF. E aí nós dividimos. Tem 2 EMUCs. Temos 2 EMUCs. Cada EMUC tem 2 psicólogos. E desses psicólogos a gente dividiu agora para cada psicólogo 5 PSFs. Então, é um número ainda grande, né, de pacientes para eles atenderem essa demanda. E a partir do atendimento deles, eles vão ver a necessidade. Se fica com eles, eles vão ficar nesse período de uma média de 3 meses. À medida que eles for vendo que o paciente já pode ter alta ou pode ser inserido nos grupos da unidade. Se não, se for um tratamento mais prolongado, ele vai ser encaminhado para o complexo. Então, hoje o complexo não tem essa fila de espera que tinha. No entanto, a atenção básica tem, porque passou tudo de lá para cá. Era isso que eu queria dizer. Então, era isso que eu queria saber, é o fluxo. Chegou para mim, não tem vaga, volta para o posto. E assim, a gente ainda estava, os nossos profissionais ainda estavam seguindo aquele livrinho que teve aquela capacitação. Mas o livrinho já tem 17 anos, então o Ministério já há muito tempo ele adotou. Vocês podem atender também qualquer tendo o perfil de reabilitação, sim. De reabilitação, sim. Jóia. Inclusive, Só um minutinho. Vamos fazer uma avaliação? Não, perfeito. Tudo esclarecido. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o presidente da CRESP. bom dia de novo a todos. Eu sou Jaqueline, diretora-presidente da CRESP. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito importante a gente estar debatendo aqui esse momento. Não em forma de crítica, como a colega falou, mas em construir. A gente teve Setembro Amarelo, a CRESP ela tratou sobre o Setembrinho, que foi justamente o suicídio infantil, tá? Porque é uma coisa que a gente fala muito do suicídio, mas só para o público adulto, infanto-juvenil. Mas a gente tem sim casos que chegam na CRESP de crianças com 8 anos que tentaram suicídio. Então a gente fez esse trabalho lá internamente, um trabalho que não se resume só no mês de setembro, porque é o ano todo, quem tem problema é o ano todo, não é só um mês específico. Eu queria propor aqui, sugerir, gostei muito da sugestão da APM, em relação da gente fortalecer a rede, a gente tem conhecimento de tudo que o município nos oferta. Porque às vezes pode estar acontecendo alguma falha na comunicação. Então, assim, o meu livrinho da CRESP lá no começo tem 17 anos, então o Ministério já não aplica mais aquilo. Então, tanto eu como a CRESP, como o Corpo de Bombeiro, a PM, essa casa, a rede de educação, porque somos uma rede, um vai complementando o outro. E a
conhecimento o que o município oferta, até para não sobrecarregar serviço A e serviço B. Então, eu queria deixar como sugestão a título aqui nessa casa, né? Peço aqui a nossa vereadora, Rebeca Tavares, que é sócia fundadora da Acresce, que seja solicitada essa reunião, né, aqui, para que todos os setores, Vanina, esteja presente. Né? A Monique, né, na atenção básica, o pessoal do CREA, do CRAS, toda a rede. Convido o Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que é importante a gente, enquanto população, saber coisas pequenas, que às vezes uma pessoa sabe e outra não sabe. Quando é que a gente aciona o bombeiro ou o SAMU? A gente precisa saber para passar esse conhecimento. Porque, assim, Penedo, a gente anda muito e a gente vê que Penedo é uma cidade rica de serviços. Nós somos beneficiados, nós temos serviços de qualidade, serviços que acontecem e funcionam. Eu sou suspeita para falar da Acresce, porque eu sou citada na CESAL, a Acresce de Penedo é citada como referência. Então, todas as vezes que a gente recebe algum comunicado do Ministério que vem fazer visitas, auditorias, enfim, a gente fica feliz, porque é uma forma da gente estar mostrando que o nosso município tem. Então, do mesmo jeito que tem a Acresce, existem outras instituições, vocês profissionais da saúde, que a gente sabe que anda. Nada vai ser 100% perfeito só Deus. Mas a gente pode sim melhorar, se a gente melhorar a nossa comunicação interna. Acho que a gente está sentindo falta disso há muito tempo. Da gente ter essa, pelo menos uma vez no ano, ter esse momento, entrar no calendário da Secretaria de Saúde, esse momento de intervenção. Porque tem serviços que entram, tem serviços que são retirados, tem coisas que são atualizadas. Então, assim, eu agradeço, né, participar desse momento. Me proponho, se for criado o seu comitê, já deixo o meu nome à disposição, certo? E que a gente venha ter mais momentos como esses, mais de comunicação. A gente precisa comunicar mais. A gente precisa saber o que tem no CAPS, o CAPS precisa saber o que tem na Acresce. A gente tem uma rede. Às vezes o psiquiatra não está lá e o CAPS precisa de uma consulta, ele está na Acresce. O paciente é atendido, porque a gente sabe disso e vice-versa. Já aconteceu algumas vezes. Pacientes que não é perfil Acresce, mas é perfil CAPS, mas está naquela necessidade, a gente consegue sim, porque eu acho que a gente está aqui para se ajudar. O município deu uma engrenagem e essa engrenagem ela precisa rodar com o que a gente tem. Né? Não adianta a gente querer pensar que o município vai ter um psicólogo para cada posto, é excelente. Mas a gente sabe que o financeiro está apertado, mas a gente precisa trabalhar o que a gente tem. Então, assim, eu acredito muito no SUS, né? Sou a defensora do SUS. Acredito porque eu vejo a Acresce funcionar. Então, acho que todo mundo é capaz. E comunicar, né? Se possível, a mesmo ano, volta a pedir. No calendário da saúde, ter essa pauta. Pode falar, né? Só aqui para a gente falar o que já falou ali, na questão do divulgar o trabalho do SAMU e do bombeiro. Nós começamos pela comunidade quilombola do Tabuleiro. Então, nós tivemos um momento com os agentes de saúde indo nessas residências da população, porque lá eles pedem muito, né, deles, a ambulância. E como ainda não tem, como na Palmeira Alta e Santa Margarida, então eles pedem muito aí na ambulância. E aí a gente fez esse trabalho de divulgação, de quando chamar bombeiro, SAMU, para eles também ficarem orientados, né, para socorrer quando não se chega essa ambulância que eles tanto sonham. Então a gente também quer expandir para as outras unidades esse trabalho, onde os agentes vão levando esse material explicativo, né, e a população tomar conhecimento. Certo? Como eu falo assim, a gente mesmo profissional da saúde ter esse conhecimento para a gente ser um agente multiplicador, né? Super importante o agente de saúde fazer esse trabalho, mas a gente que está ali na ponta mesmo, no dia a dia, a gente também tem essas informações para orientar, para não deixar que a pessoa cometa algum erro ou seja injusto. Tá? Muito obrigada, né? Eu agradeço, presidente Jaqueline. E já que se falou tanto de comunicação, eu passo a palavra agora para o representante da Secretaria de Comunicação do município, que vai ter uma coisa muito importante nesse momento, né? E registrar também a presença do ex-vereador Silvestre, também para o nosso plenário. Boa tarde a todos.
Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Pereira primeiro agradece, né, o convite a participar desse debate aqui. E a gente vai continuar fazendo nosso trabalho de divulgação das nossas atividades institucionais, independente de ser da Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, e todos os setores que envolvem, e elogiar a Câmara por essa articulação desse trabalho que envolve simplificar bombeiros, e o que for preciso, a gente está aí para divulgar nas redes sociais, nos nossos sites, e no contato com a empresa, pode contar com a Secretaria de Comunicação. Obrigado, Fernandinho. Eu vou fazer as considerações finais, mas antes disso eu gostaria de colocar a palavra aos vereadores. Alguém vai querer falar mais? Vereador Raquel, vereador Roberto, vereador André. Então, vereador, quero só agradecer, né, a presença de todos vocês que estiveram aqui, a secretária Camila, de trazer sua equipe, todos que estão aqui presentes, que estão dedicados nessa parte do Setembro Amarelo, né, da prevenção à vida. Então, está sendo muito importante, fundamental o trabalho de vocês. Aquele do bombeiro que se dispôs, né, também a capacitar, né, também outras pessoas que, com o trabalho que ele faz. Acho que o trabalho dele, da Cíntia, também são tão mais específicos, por eles também serem, além de ocuparem esses cargos, né, serem também na saúde, né, os dois, né. Então, isso é muito bom. Então, agradecer a cada um de vocês, sei que foi muito importante, né, cada passo que foi dado aqui. Só a população que tem a ganhar. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Quero. Quero parabenizar, né, todos aqui, porque realmente foi uma manhã produtiva. Muitas coisas a gente gostaria de saber, de tirar as dúvidas, foi tirado. Agora, também deixando aqui o que a vereadora falou, não é criticando não, é tentando ajudar, porque a gente sabe do sofrimento dos outros e a gente vê. Então, assim, às vezes, por uma palavrinha, não deixar a gente falar. E realmente fica um mal-estar, certo? Então, eu quero dizer assim, eu não me sinto culpada, porque eu não boto ninguém para trabalhar. E quando, se caso indica, então, se não serve, tira. Bote quem agora que atenda bem o pessoal. Então, assim, fico chateadíssima, estou chateada, quer dizer que não estou chateada. Tinha muitas perguntas para fazer para a secretária, mas vai ter outra oportunidade, né? Mas, às vezes, a gente, o olhar de cada um, não sou brigona, eu não sou, não, agora a gente quer o certo. Foi dito aqui o quê? Que só podia pedir um CAPES para a criança, como foi pedido, vai lá, então tá certo. Então a gente vai fazer mais adiante, agora dizendo, tem coisas que a gente. Eu não vou sair de casa para vir para uma reunião, para poder a gente puder falar que a gente precisa falar. Então eu quero conversar com os novos vereadores, eu não vou terminar, certo? Dizer que foi muito bom. No dia 10, quem veio, como a menina veio, foi excelente. Por quem não veio, perder. Aí vem vocês hoje, bom também. Em vez de vir na primeira, tinha sido até melhor, né? Mas a gente só tem que agradecer, né? Tudo que a gente quer é do jeito que a gente quer, enfim. Então, parabéns a todos e depois no final, eu já estou dizendo aqui, para ficar gravado na carta, que eu quero conversar com os vereadores. Cíntia, quer fazer a consideração? Pessoal, só para finalizar aqui, né, eu sou meio polêmico também. Quando a gente fiscaliza o outro para um bem maior, que é a população, isso é louvável. Então, as críticas, como a Raquel falou, como a Juliana falou, como a secretária falou, deles também na sua, vamos dizer assim, no domínio lá, fez com que a gente progredisse e não retrocedesse. Então, a partir do momento que a gente critica, então vou criticar, critico. Então, já que eu recebi essa crítica, o que eu vou fazer?
também bom, para tentar que essa crítica saia do meu foco. E aí, melhorei o serviço, a população agradece, haverá menos críticas. E, consequentemente, o que acontece? O serviço anda. Como a Jaqueline fala sobre a engrenagem. Então, é louvável o que a gente está fazendo aqui, digno de palmas para todos, só que a gente tem que cobrar mesmo. Se não cobrar, não vai. E aí eu agradeço ao Denis pela essa iniciativa, né? Vocês foram os professores das questões da Câmara, não desmerecendo os outros. Com outras funções também, com outras pautas que vocês colocam aqui. Vocês são os organizadores da lei, vamos dizer assim, municipal. Só que a gente está aqui para contribuir a população. Então, enquanto a gente está aqui, eu até falou para aquele quadro também, a gente está aqui um bem comum, só tem uma aceitação. Que a gente vai querer o sucesso, para atingir o sucesso, vamos estar em casa. Certo? Então, quero agradecer a todos aqui, porque eu não tenho um familiar com nenhum ainda né, que essa está muito aflorada aí, com nenhum sintomas, vamos dizer assim, desse. Mas a gente vê que quem tem é quem sabe. E quem sabe, procura. E quem procura, tem que ter alguém para ter o suporte. Então, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ser criticado, quando tem que ser criticado, a receber as críticas e elaborar projetos para que a gente não seja criticado mais ainda. Certo? Então, essa é a minha opinião. Sei que alguns vão discordarem, mas é só agradecer. Pastor Atlético, eu gostaria, se o senhor não falou hoje, mas como um homem de bom espírito, gostaria que a senhora pudesse deixar suas considerações finais. Boa tarde a todos, né? Agradecer pela oportunidade mais uma vez a presença do presidente e a todos aqui que representam seu profissionalismo, mediante ao que venho vendo desde o início, desde a primeira reunião, é louvável tudo que está sendo explanado, e o que me deixa com o coração grato é que não parou naquele dia, está dando continuidade à proposta e à causa que é a vida. Então, é louvável a presença de vocês, posicionamentos, questionamentos. Eu tenho acompanhado isso, mesmo no meu cantinho aqui, essa não é da cansada, essa parte clínica, né, física, isso é uma questão de vocês, é uma questão, uma visão do profissionalismo de vocês, mas dizer que, em poucas palavras, que como representante da primeira igreja batista, nessa área espiritual, estou à disposição também, né, na questão patológica, clínica, isso cabe ao profissionalismo de vocês, né, não cabe a minha pessoa entrar nesse meio, mas dizer que estou também disposto, estou à disposição de vocês, para essa área que talvez, talvez, a gente sabe da importância que é a parte interna espiritual. Então, pode contar conosco, que for preciso, nosso trabalho também colaborativo, um trabalho voluntário, e estamos à disposição dessa casa. E com gratidão, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui dentro, pelo convite, e estar representando também essa entidade que eu acredito que é muito importante para todos os setores que a entidade espirituosa, a parte interna. Então, sou grato a Deus e agradeço pela vida de cada um de vocês, que vocês possam dar continuidade a esse trabalho e nós venhamos ver resultados, frutos desses questionamentos, desse desenvolvimento, todo o trabalho, e como diz a palavra do Senhor, o trabalho na obra dele nunca vai ser em vão. Então, nós vamos obter frutos, resultados, e pode contar conosco e estou à disposição de vocês para o que precisarem também. Desde já agradeço a oportunidade. Câmara que agradece, pastor. Vereador Júnior, consideração. Eu percebo que a gente aqui tinha um dia todo até para falar sobre vários temas. E peço até à secretária que antes de novembro ainda, que ela possa receber eu, o vereador Denis e outros colegas, para a gente discutir essa questão do custo do tomógrafo e outros custos. Eu não tenho dúvida que o vereador
Denis, vereadora Raquel, vereador Valdir, vereador Antony, vereador Messias, Sidoca, né? Vereador Rodrigo, que tem os vereadores como um todo, principalmente esses que eu estou dizendo o nome, porque a gente tem mais contato com eles, tem muito a ajudar nessa situação do custo. Um debate que se iniciou aqui e que a gente pode levar para ver como é que a gente faz para conseguir essa receita. Porque para a Secretaria de Saúde, ao tamanho do custo que ela tem hoje, qualquer centavozinho é muita coisa. Mas a gente tem como buscar isso, até dentro do orçamento, e conversando também com outros gestores de outra parte, para ver se a gente consegue canalizar para ajudar nessa solução. A gente precisa saber exatamente o custo disso e saber o que a secretária pode também ajudar para a gente buscar em outras partes ou até fora com parcerias com os deputados, para a gente tentar ofertar esse serviço para a população. E claro que esse serviço ofertado, passado um tempo, não tenha o resultado que a gente aqui acredita que vai ter, a gente sempre discute qual é o melhor local para se colocar esse tipo de receita. Então, assim, eu estou satisfeito com as discussões aqui, me desculpe muitas vezes a fala, mas é na intenção de ajudar, de se colocar, para a gente chegar num entendimento. A intenção aqui é ajudar o povo de Penedo, e o povo de Penedo só vai ser ajudado se a gente estiver unidos em tentar resolver esses problemas, tanto nessa questão do tomógrafo, como agora nessa questão do Setembro Amarelo, que está se trabalhando para a gente também apresentar ou minimizar os problemas vividos pela população nessas duas áreas. Então, secretário, eu queria muito que assim que você tiver esses custos, que a gente possa se reunir, eu, o vereador Denis, a vereadora Raquel, tem outros vereadores que a gente pode dizer que o vereador Denis aqui está representando, e a gente tem um bom número de vereadores que podem sim ajudar nessa situação aí, com esses custos na mão. Claro, estou imaginando um valor de acordo com o que você colocou aí, e a gente percebe que a gente tem como ajudar nisso para você conseguir, pelo menos se não for 24 horas, mas até meia-noite ou até 1 hora, mas a gente tem como ajudar, não tem dúvida. Obrigado, vereador Júnior. Vereador, eu não sei demais, vereador Júnior, né? Secretária Bonita. Considerações, né? Eu agradeço mais uma. Agradeço mais uma. Eu agradeço mais uma vez, vereador Denis, pelo convite. Estarei sempre à disposição para falar e discutir sobre esse tema dentro do meu limite. Às vezes eu não consigo avançar tanto devido à situação financeira, que é o conhecimento de todos, como eu sempre estou colocando vocês na página que está acontecendo. Mas vou fazer o levantamento e o mais breve possível eu vou estar encaminhando, como foi acordado. Em relação ao tempo de cooperação, já falamos sobre o Setembro Amarelo, que a minuta, deixando claro que ela é só um trecho base, né? Pode sim vir a melhorar e a inserir outros entes, para definir comunicação, apoio mútuo, fluxo de acionamento, eu acho que é um dos problemas maiores, que é o fluxo de acionamento, respeitando a hierarquia de cada ente, né? Por isso que a gente não
colocou na portaria municipal, ela é o fluxo apenas do município, apenas da saúde, e a intersetorial, sim, a gente pode colocar e fazer com que ela fique mais robusta e abrangendo tudo que a população necessita. Eu coloco à disposição também para debater isso com vocês, se for necessário, além do que já está no. Eu agradeço, secretária Romina. Eu creio que a divergência, a convergência, em momentos como ele, é importante, assim como frisou o sargento. Eu tenho certeza que esse momento foi um momento extremamente engrandecedor. Assim como o pastor ficou feliz em dizer que a gente não parou apenas no dia 10 de setembro e a gente não vai parar. Eu já vou pontuar aqui 3 tópicos que nós conseguimos avançar em um espaço curto de tempo. Em menos de um mês, a gente ter colocado através de incentivos, que é o nosso papel como parlamentar, é o nosso papel de provocar também as instituições. Só nesse espaço curto de tempo, já houve o lançamento do programa Mais Saúde, já houve um lançamento institucional também da CRESC, 60 mais no dia de ontem, que incentiva também a saúde mental do público-alvo, que é o público do idoso. Já houve também a concretização do protocolo municipal. Hoje, a gente, como a própria secretária deixou claro, está aberto para que a gente possa também incrementar novos parâmetros, novas discussões com demais secretarias. Eu acho muito importante a contribuição da Secretaria de Assistência Social, a contribuição da PM, a contribuição do Corpo de Bombeiros. O termo de cooperação, a Secretaria trouxe essa minuta, incrementada pela PM também, poder colaborar. E aqui, com essa junção de fatores positivos que a Comissão de Fiscalização, que tem os membros, o vereador Roberto da Farmácia, a vereadora Raquel Tavares, o vereador Denis Reis, e a colaboração, não menos importante, dos distintos vereadores que aqui se fizeram presentes, estão ausentes também, que são de fundamental importância que a gente conduza esse trabalho. Então, agradecer ao vereador Júnior do Top pela experiência em estar podendo conduzir em parceria comigo aqui neste momento, a vereadora Andresa, pela sua sapiência dentro da área da saúde, ter podido colaborar também com esse assunto especial Setembro Amarelo. Fico muito feliz, enquanto comissão, enquanto vereador, a gente ter dado um norte e esse norte vai dar continuidade. Fica aqui o convite para as instituições aqui presentes, a CRESC, a Secretaria de Ação Social, a Comunicação do Município, a Secretaria de Saúde, a PM, Bombeiros, no próximo dia 8/10, quarta-feira, às 9h30, em um ambiente menor, que a gente possa começar as discussões, tanto do termo de cooperação, quanto também do protocolo municipal, para a gente dar prosseguimento, colaborar com o trabalho da Secretaria de Saúde, que é justamente ramificar para que as pessoas e o público em si tomem conhecimento da importância desse protocolo, assim como também dar condução ao trabalho do termo de cooperação. Esta casa, através do presidente Manuel Silva Lima, através da mesa diretiva, tendo a vice-presidenta Raquel Tavares, o primeiro secretário Júnior Doutor e a segunda secretária Andresa Lima, certamente vai estar apoiando cada vez mais essas ações, seja através da Comissão de Fiscalização ou através das outras comissões. O papel da Câmara Municipal de Penedo está sendo colocado sempre à disposição do povo de Penedo. E é esse que a gente vai continuar, esse compromisso que esses vereadores têm com toda a sociedade de Penedo. É brigar, convergindo, divergindo, mas trazendo, assim como o vereador Júnior, trazendo a solução para o povo de Penedo. Estou muito feliz, eu tenho certeza que os vereadores, vocês estão muito felizes, porque esta reunião trouxe frutos e trará muito mais frutos, em especial hoje, através da saúde mental. Eu acho que a pessoa que vai ficar mais feliz ainda é a Isabel, o CAPS que está ali no dia a dia, todo o sacrifício, mas o lado humano de vocês lá no CAPS é excepcional. As pessoas que estão no olho do furacão, como o bombeiro, como o militar, como a polícia militar, estão ainda mais felizes quanto a isso e saber que as demais secretarias estarão entrelaçadas para o bem comum, que é em especial a saúde mental da cidade de Penedo.
dou encerrado essa reunião da Comissão de Fiscalização da Câmara, fazendo um convite a cada um de vocês no dia 8 de 10 às 9h30, no local menor, a gente poder deliberar o tempo de cooperação e implementação para fortalecer ainda mais o protocolo municipal da Secretaria de Saúde. Muito obrigado, boa tarde para todos.